E aí, tranquilos, beleza, minha turma? Estamos de volta! No vídeo anterior falamos sobre as conjugações verbais, né? Recordamos a conceituação do verbo, afirmamos que a única palavra que aceita é conjugação, ou seja, deslocamento em tempo. Em seguida, ajustamos aí o nosso vocabulário, chamamos então atenção para o fato de que quando a gente fala conjugação, tecnicamente, conjugação são os três grandes agrupamentos de verbos. Primeira conjugação, verbos terminados em A. Segunda conjugação, verbos terminados em E. Terceira conjugação, verbos terminados em I. Na verdade, quando você muda a forma do verbo, você está flexionando o verbo. Mais popularmente se diz conjugar o verbo. E além das conjugações, chamamos atenção para as três formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio, que são pressupostos importantes para a gente entender coisas mais complexas à frente, como as locuções verbais e também as orações reduzidas, porque são justamente reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. Lembrando, infinitivo termina em R, amar, vender, partir. Gerúndio termina em NDO, amando, vendendo, partindo. Partícipio normalmente termina em ado ou ido. Para o verbo amar, amado. Para o verbo vender, vendido. Para o verbo partir, partido. Normalmente termina em ado ou ido. Mas conforme comentamos, existem os chamados partícipios irregulares, que terminam normalmente em gotoso, como, por exemplo, acontece com o verbo pegar. Pode ser pegado e pode ser pego. Para o verbo sei lá, verbar, por. O verbo por, ele não possui particípio normal, mas existe particípio irregular posto, termina em TO. E para o verbo prender, existe prendido e existe preso, termina em SO. Ou seja, as terminações dos irregulares são gotoso, esse triozinho aí. Bom, mas agora retomando, então, aí vamos para a parte pedregosa do nosso assunto: a flexão em si. A gente chama conjugar verbo, mas rigorosamente falando, o que a gente faz é flexionar o verbo, não é isso? Vamos verificar inicialmente como é que se faz a flexão em número e pessoa. Veja, é importante que você entenda uma coisa. Quem faz a flexão não é o próprio verbo em si. Como é que é, professor? Não é o próprio verbo em si, e sim as terminações que você utiliza. Tomemos, por exemplo, aí o verbo amar no presente. A primeira pessoa aparece na forma amo, e depois você observa que nas outras pessoas você só repete ama, ama, ama. Ou seja, a base do verbo não é a que gera efetivamente a flexão, e sim as terminações que você coloca depois. Veja que para a primeira pessoa, a pessoa eu, não aparece ninguém. Mas para a pessoa tu, que é a segunda pessoa do singular, aparece um S. Para a terceira pessoa do singular, ele ou ela, não aparece ninguém. Para a primeira pessoa do plural, nós, aparece um nós. Para a segunda pessoa do plural, vós, aparece um is. E para a terceira pessoa do plural, eles ou elas, aparece um M. Voilà, feita a conjugação, acompanhando aí, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Ou seja, no final das contas, a parte importante para mim é guardar as terminações, porque o verbo, basicamente, é repetido de cima a baixo. Vamos ver um outro caso com o verbo vender, por exemplo. Na primeira pessoa fica vendo e depois é só repetir. Vende, 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 vende. Quem vai fazer a diferença são as terminações. Essas terminações, tecnicamente falando, são chamadas desinências número-pessoais, porque servem para indicar o número, singular e plural, e servem para indicar as pessoas. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Ou seja, são as desinências, terminações que indicam número e pessoa, por isso são chamadas desinências número-pessoais. Mas veja, é sempre a mesma turminha. Ninguém, S. Ninguém, mos, is, N. Isso quer dizer, então, que o que você deve guardar para fazer flexão são essas terminações, essas decisões. Eu costumo dizer que é a turma da farofa. Vai conjugar, esses caras estão em todas. É a turma da farofa. Você está ali acendendo o carvãozinho, ligou o radinho com um pagode, chega, galera, a turma da farofa. E aí, compadre, vai lá, vai rolar o churrasco aí, rola aí um pezinho de galinha com a pinga para nós ver, velho. É a turma da farofa, os caras estão em todas, topam tudo. Pois é, essa turma da farofa é que normalmente vai
caracterizar a flexão dos verbos aí número e pessoa. Turminha do ninguém, S, ninguém, mos, is. Você pode até musicalizar para não esquecer. Ninguém, S, ninguém, mos, is, m. Nas aulas presenciais dá para dançar, né? Mas aqui fica um pouco limitado. Mas enfim, você guarda com essa musicalização aí. Ninguém, S, ninguém, mos, is, m. Sempre essa turminha que vai aparecer ao final para fazer a flexão do verbo para você. Professor, mas essas terminações vão valer para todo mundo? Então, na gramática sempre há alguma exceção. Essa turma da farofa vai valer para praticamente todos os tempos e todos os modos, exceto o ironicamente chamado pretérito perfeito. Apesar do nome pretérito perfeito, esse é o único tempo que utiliza terminações horrorosas que ninguém mais quer, só ele. Veja aí, ó, na base da construção para conjugar no pretérito, temos aí a base da construção e veja o que acontece com as terminações. Para a primeira pessoa, eu amei, parece um já de cara. Tu amaste, égua, coisa horrorosa. Olha, quer saber se você está no pretérito perfeito? Conjugue. Apareceu esse estrupício, STE, para a pessoa tu, parabéns, é pretérito perfeito. Porque ninguém mais quer essa coisa horrível. Ninguém, é horroroso com horrível. Tá? Essa coisa horrível aí. Ninguém quer. Somente o ironicamente chamado pretérito perfeito utiliza essa terminação, esse estrupício com STE. Ninguém mais quer essa porcaria. Para a terceira pessoa, ele amou. Aparece um U ao final. Quem é que usa U, meu Deus do céu? No final da terceira pessoa singular, ninguém mais usa U. Só o pretérito perfeito. Para a pessoa nós até que fica bonitinho. Nós amamos. É o mesmo moço lá da turminha da farofa. Agora o vós é S-T-E-S. Curioso. É desse jeito. Se o tu é feio, o vós necessariamente é horrível. O vós sempre consegue piorar o que o tu já havia estragado. E eles amaram. Essas terminações horríveis ninguém mais usa. Só o ironicamente chamado pretérito perfeito. Ninguém mais quer essas porcarias aí. Você só encontra no pretérito perfeito. Mas todos os outros tempos, de todos os outros modos, vão utilizar sempre a turminha da farofa. Ninguém, S, ninguém, is, m. Sempre. Todo mundo mais usa a turminha da farofa. Só o pretérito perfeito é que usa essas terminações horríveis que a gente acabou de ver aí. Pelo menos essas terminações horrorosas servirão para praticamente todos os verbos. É só você encaixar ali o início. Por exemplo, se fosse o verbo vender, era só trocar. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Tá vendo? A gente só está trocando esse início. Ame, ama, amor. Você só troca o início. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Vendemos, vendestes e venderam. Para o verbo partir, mesma história. Você só troca o início, as terminações horríveis serão as mesmas. Eu parti, tu partiste, partiu, partimos, partistes e partiram. Ou seja, essas terminações são horrorosas, ninguém mais usa, mas pelo menos a maioria dos verbos no pretérito perfeito vão de fato usar essas terminações horríveis. Para todos os outros tempos, de todos os outros modos, você vai usar sempre a turminha da farofa. Ninguém, S, ninguém, mos, is, m. Beleza? Muito bem, apresentadas essas terminações que fazem a flexão de número e pessoa, convém que agora falemos da flexão que é mais interessante para o examinador na prova. Flexão de modo e tempo. Quando se fala em tempo, a gente não tem dificuldade para entender o que seja isso, né? Mesmo porque o ser humano é o único que tem essa noção de tempo. Os animais não têm essa noção de presente, de passado, futuro. O ser humano tem. Então, algo que diz respeito ao momento atual, sabemos que é o presente. Algo que já aconteceu, já passou, isso é passado, pretérito. Algo que há de vir, isso é futuro. Então, a noção de tempo não nos é estranha. Agora, quando se fala em modo, às vezes as pessoas ficam um pouco na dúvida. Modo? Modo? O que é modo? Bem, modo é modo. Modo é modo mesmo.
Como é que é, professor? Modo é modo mesmo. O modo é a maneira, o modo mediante o qual você apresenta a informação verbal. Se você apresenta aquela informação de modo certo, de modo seguro, como se fosse uma certeza, chamamos isso de modo indicativo. Agora, se você expressa aquela informação verbal de modo inseguro, como se fosse apenas uma hipótese, uma possibilidade, uma suposição, esse modo é o modo subjuntivo. Agora, se você usa o verbo para expressar uma ação, aliás, uma ordem ou pedido, aí você está falando do modo imperativo. O modo, portanto, é de fato o modo, a maneira mediante a qual você expressa a informação do verbo. Comecemos inicialmente a falar sobre o modo indicativo. Conforme disse, o modo indicativo é o modo da segurança. Você expressa a informação com segurança. Você está falando de um fato, de uma realidade, de uma certeza. Ou a coisa é, ou a coisa foi, ou a coisa será. Você tem certeza da informação. Esse é o modo indicativo. O modo indicativo, por sua vez, se subdivide em 6 tempos. Um presente, 3 pretéritos e 2 futuros. Professor, é isso que eu não entendi. Para que precisa de 3 pretéritos, rapaz? Mas quem veio de passado é o museu, professor. Águas passadas não movem o bolinho, tá ligado? Lembra-se desse personagem de Nuno Leão Maia naquela novela Mandala? Águas passadas não movem o bolinho? Também não? Meus alunos lá na sala de aula nunca lembram isso. Isso mostra que eu estou ficando velho. Bom, mas enfim, o fato é que precisamos de 3 passados? Precisamos. Cada pretérito expressa uma ideia diferente. E é essa ideia que o examinador quererá que você confirme para ele. O examinador vai, de uma forma ou de outra, questionar isso aí para você. Então, convém que você esteja preparado para saber a diferença entre os pretéritos e também entre os futuros. Bom, então, a informação chata é essa. Nós temos aí 6 tempos para que a gente verifique dentro do modo indicativo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não existe a necessidade de você conjugar todas as pessoas para identificar qual é o tempo e o modo, sabia? Não, não precisa. Você só precisa de uma única pessoa. O que a gente vai fazer nesse nosso quadrinho aqui, no material que você recebeu, você tem até um quadrinho um pouco maior, em que você tem 3 colunas, AR, ER, I. Essas colunas no seu material, AR, ER, I, são as colunas que indicam as conjugações. Primeira conjugação terminada em A, segunda conjugação terminada em E, terceira conjugação terminada em I. Aqui, no entanto, vamos meio que resumir um pouco essas indicações. Tá? Vamos, no caso, utilizar apenas até um quadrinho para terminações para ficar um pouco mais sintético. E a ideia é que você identifique o tempo pela terminação e com a terminação você identifique a ideia expressa. Comecemos com o presente. Detalhe, a terminação que eu vou registrar no quadrinho sempre é a terminação da primeira pessoa, do singular, a pessoa eu. Olha que coisa boa, você só precisa da pessoa eu para você dominar todas as outras pessoas. Lá no presente indicativo, você lembra como é que termina a primeira pessoa? Para o verbo amar, eu amo. Para o verbo vender, eu o quê? Vendo. Para o verbo partir, eu parto. Para o verbo agradecer, eu agradeço. Percebeu o que aconteceu? Eu amo, eu vendo, eu parto, eu agradeço. Ou seja, sempre termina em O. É essa terminação O que vai indicar para mim que estamos trabalhando com o presente. Professor, mas e depois? Depois nada. Lembra que você só repete o verbo e aparece a turminha da farofa? O verbo agradecer, por exemplo. Eu agradeço. Aí depois fica agradece, 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 agradece. E é só encaixar a turminha da farofa. Ninguém é se ninguém. Mos is M. Pronto, resolvido o problema. Ou seja, o presente não tem nada demais. A primeira pessoa termina em O e depois você só repete o verbo e a turminha da farofa aparece. Mas a turminha da farofa nem conta, porque eles estão em todas mesmo, então nem conta. Ou seja, está conjugando o verbo, percebeu que foi aquela coisa xoxinha, sem graça, não tem nada demais. Parabéns, você acabou de achar um presente do indicativo. Identificado o presente do indicativo, agora resta saber para que empregamos um presente do indicativo quando a gente constrói uma frase. O presente costuma indicar ou um fato atual, ou um costume, ou então uma verdade. Como assim, Wagner? Ora,
O presente indica algo que acontece no momento atual. Quando eu digo, por exemplo, olha, silêncio, o professor fala sobre flexão verbal. A pessoa está fazendo referência ao que acontece no momento em que a frase é formulada, naquele momento em que a frase é feita. O professor fala. Normalmente, para indicar uma ação em andamento, a gente tende a usar gerúndio, né? O professor está falando. Mas o presente também teria essa indicação, teria essa utilidade. O professor fala sobre flexão verbal neste momento. É um fato atual, um fato que ocorre no momento em que a frase é formulada. Mas também, conforme você percebe aí no quadro, o presente pode indicar um costume. O costume é uma ação rotineira, uma ação repetida, uma ação reiterada. Quando a pessoa, por exemplo, chega lá no lugar procurando o outro, ô, meu amigo, você sabe me dizer se o diretor tá aí? E o outro responde, eu acho que o diretor, ele deve estar, porque agora são 9 horas e o diretor chega às 8, né? Então ele deve estar por aí. Veja, agora são 9 horas e o diretor chega às 8. Esse chega aí está no presente. Eu chego, tu chegas, ele chega. Mas nessa frase, quando eu digo agora são 9 horas e o diretor chega às 8, eu estou indicando um fato atual, um fato que ocorre no momento em que a frase é formulada? Não. Veja que aí o que eu estou indicando é um costume. Agora são 9 horas e o diretor costuma chegar às 8, então ele deve estar por aí. Ou seja, aí você está indicando uma ação reiterada, uma ação repetida, um costume. E por fim, o presente também servirá para indicar uma verdade. Uma verdade é algo tido como de fato real. Quando você fala, por exemplo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí você tem o verbo ser no presente. Eu sou, tu és, ele é. Aliás, já adianto logo. Tome muito cuidado com o verbo ser. Aliás, esses aí, ó, o verbo ser, o verbo ir, o verbo ter e o verbo pôr. No seu material de apoio, você vai encontrar esses verbos conjugados à primeira pessoa em cada um dos tempos. Por quê? Esses verbos, principalmente o verbo ser, são considerados anômalos na língua portuguesa. Sim, eles são anomalias. Por isso, eles não seguem nenhuma lógica de conjugação. Para esses verbos, eu aconselho que você, de fato, decore essas flexões, as conjugações. Principalmente no presente, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Porque esses verbos, principalmente o verbo ser, eles aparecem demais, demais mesmo, em provas de concurso. E muitas vezes são utilizados para criar peguinhas, para confundir o candidato. Por isso que para esses verbos, eu sugiro a você memorize as conjugações, porque de fato eles acabam causando bastante problema mesmo. Vamos fazer o seguinte, a gente já tem bastante coisa para falar, então vamos fazer assim. Eu vou deixar você ir lá, esticar as canelas, tomar um deglute, e vou esperar aqui você para que no próximo vídeo a gente continue esmiuçando o nosso quadro aí do nosso querido modo indicativo. Até mais!